Pastor, os apóstolos foram extintos com a igreja primitiva ou ainda temos apóstolos nos dias atuais? Eu gosto da definição do irmão Kenneth Hagin, que ele traz no seu livro Dons Ministeriais. Ele classifica os apóstolos em três níveis distintos. O primeiro nível, ele classifica como apóstolos do Cordeiro. Para esse nível de apostolado, as pessoas tinham que ter sido testemunhas oculares da vida, ministério, batismo, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Esse foi o pré-requisito lá no primeiro capítulo de Atos, quando a vaga de Judas ela é reposta por Matias. Ele atendia a esses pré-requisitos que foi colocado ali pelo apóstolo Pedro, para que pudesse ser recolocada aquela vaga apostólica. Então hoje, na igreja atual, não tem como se levantar um outro apóstolo do Cordeiro, porque ninguém tem essas credenciais nos dias atuais. O segundo nível apostólico eram o que nós podemos chamar de apóstolos neotestamentários ou apóstolos do Novo Testamento. Dentre eles, eu gostaria de distinguir dois em especial. Primeiramente, o apóstolo Paulo, que recebeu o título de apóstolo aos gentios, e Tiago, que era o meio-irmão de Jesus, que era filho de José e Maria, que foi também apóstolo da igreja de Jerusalém. Ambos têm epístolas à igreja, né? Tiago traz a epístola que leva o seu nome no título, Epístola de Tiago, e Paulo tem diversas epístolas que se tornaram grande parte do que nós temos hoje como Novo Testamento. Então, o apóstolo neotestamentário, ou o apóstolo do Novo Testamento, ele tinha essa autonomia de fundamentar a doutrina, fundamentar a igreja com a doutrina. Então, os textos que foram inspirados a esses apóstolos, muitos deles se tornaram parte integrante da Bíblia Sagrada, parte integrante das Escrituras. E o terceiro nível de apóstolo, nós tínhamos a evidência deles no livro de Atos, e nós temos a evidência deles até os dias atuais, que são os apóstolos que fundamentam pessoas e ministérios. Hoje essa é a função apostólica. Nós vamos ver que no livro de Atos, no capítulo 13, chega até a igreja em Jerusalém a informação de que na igreja de Antioquia havia recebido a palavra e sinais e maravilhas estavam acontecendo entre eles. Então a igreja de Jerusalém envia Barnabé para ver se de fato as coisas eram assim na igreja de Antioquia. E a palavra fala que quando Barnabé chega, ele viu a graça de Deus, mas ele percebeu que aquela igreja ela estava animada num começo muito promissor, mas ela precisava de fundamento das Escrituras. Então é Barnabé que vai até Tarso, busca Paulo e juntamente com Paulo eles levam o ensino da palavra àquela igreja. E no decorrer de um ano, com Paulo ali exercendo seu ministério de mestre, juntamente com Barnabé, trago no texto que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Então o apóstolo do novo, o apóstolo da igreja atual e que já atuava no livro de Atos desde então, é esse apóstolo que fundamenta pessoas e ministérios. Após a igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé eles partem em viagens missionárias, fundamentando trabalhos a partir do nada, iniciando trabalho do zero, fundamentando igrejas. E em uma determinada feita, numa viagem que eles programam, João Marcos ele se disponibiliza para seguir com eles na implantação das igrejas. Mas em certa parte do caminho, João Marcos dá para trás e abandona a missão. E Paulo e Barnabé eles prosseguem. Então, quando eles voltam para a base missionária, Paulo dá a seguinte sugestão: olha, eu acho que é necessário a gente voltar em cada igreja que foi plantada para ver como que está o andamento da obra. E nisso, João Marcos ele se prontifica novamente a ir com eles. Mas, porém, dessa feita, Paulo ele resiste muito a essa ideia. E ele e Barnabé têm uma discussão a tal ponto que Barnabé e Paulo se separam. Paulo vem com Silas para as próximas viagens missionárias e Barnabé retorna com João Marcos para Jerusalém. Fato é que nós vemos que posteriormente, esse João Marcos, que Barnabé põe debaixo dos braços e fundamenta o ministério de João Marcos, é quem escreve o Evangelho de Marcos. E é quem lá na frente Paulo vai dizer: traga-me também Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Então Barnabé ele tinha essa característica apostólica de fundamentar pessoas e ministérios. Quando Paulo, depois de um começo maravilhoso, ouviu e encontrou Jesus no caminho de Damasco, fez a sua primeira pregação, foi perseguido, ele foi escanteado pela igreja. E é Barnabé quem vem e ativa o ministério de Paulo a partir dessa oportunidade em Antioquia. É Barnabé quem pega João Marcos e fundamenta o ministério de João Marcos como uma testemunha do Evangelho. Então o apóstolo dos dias atuais ele tem essa característica de fundamentar pessoas e ministérios.